Salve, salve, arteiras e arteiros! Mais um ano começa aqui no canal da Ok de Que. Na verdade é o primeiro ano que começa, porque o canal começou ano passado, né? Agora a gente vai falar um pouco de como estava, né? Porque já foi gravado há um tempinho atrás, a pandemia em outros países e como isso influenciou a arte. É uma série que a gente vai falar aqui, né? Os bonecos em pandemia. Hoje a gente vai começar pelo país de Portugal, onde o meu amigo Caverna, que era assim que ele era conhecido no colegial, depois estudou, chegou na universidade, virou mestre em teatro infantil e hoje é chamado de Fábio Superbi. Ele dirigiu alguns espetáculos aqui da Companhia O Que de Que, Cadê Meu Nariz, A Ilha do Tesouro, contribuiu com dramaturgias também na Ilha do Tesouro, no Cadê Meu Nariz e no Poronominari, que também dirigiu Poronominari, é um grande parceiro da gente e vive já há 2 anos, agora mais um pouco, né, 3 anos, lá em Portugal. Então ele vai contar pra gente como foi a realidade da pandemia nesse ano de 2020 que passou lá em Portugal e como andam as coisas agora. Olá, tudo bom? O meu nome é Fábio Superbi, eu trabalho com as marionetas e com os objetos. Trabalho também com a narração de histórias. As minhas criações, as minhas produções são sempre permeadas por 2 elementos muito importantes, a memória e a literatura. Eu atualmente vivo em Portugal, mudei para cá em 2017 e é aqui, desde então, que eu tenho feito minhas produções, minhas criações, sem, no entanto, perder o contato, perder as parcerias com o Brasil. Então, hoje, eu produzo, penso meus trabalhos a partir desses 2 lugares, Portugal e Brasil. Antes da pandemia, o que havia era uma profunda normalidade. Não houve um aviso, não houve uma contextualização. A coisa foi se construindo, mas num curto pedaço de tempo. Então, o que nós tínhamos no começo do ano era o que já estava previsto, o que nós esperávamos do outro ano, a programação de festivais, de apresentações, de turnês, de excursões com os espetáculos, mas não se consolidou. A partir ali do começo do ano, as coisas começaram a ser desmarcadas, ainda sem grandes perspectivas, né? De quando voltaria, de quando aquilo seria remarcado, e de repente não foi remarcado. De repente a coisa tomou um vulto, ficou complexa, caótica, e aquele ano, esse ano de 2020, que parecia tão bom e tão potente, penso até que, para além da normalidade, oferecia alguns novos apoios, novas portas, mas esses grupos, artistas que já estavam com seu ano previsto, com as atividades postas, com os objetivos bem claros, de repente tiveram de parar, fechar e esperar. Então, hora a hora, dia a dia, semana a semana, as novas regras, diretrizes, proibições e permissões foram aparecendo e foram impulsionando, foram jogando os artistas para onde eles poderiam ficar, que é o quê? Um espaço de casa, das suas próprias casas, e aí o trabalho teve que ser redirecionado, reinventado para essas condições. Então aí começou, já no meio do confinamento para o fim, a aparecer muitos trabalhos, muitas atividades gravadas ou feitas ao vivo, em direto. Mas aí se buscou algumas antigas parcerias com escolas ou bibliotecas, ou mesmo teatros, mas a apresentação teve de ser feita necessariamente de dentro de casa, com câmeras, com telemóveis, para ser acessado pelas redes. Essa foi a grande diferença, perder a relação, perder o trabalho presencial, que é uma das essências do que nós desenvolvemos, mas tentar manter ainda a partilha, o contato, a troca, a distância. E, claro, efetivamente tentar manter os ganhos também, porque assim como todos os outros trabalhadores, os artistas também precisam viver nesse mundo, pagar suas contas e ter suas coisas. Após o período de confinamento, que foi o período mais duro, mais fechado, mais difícil, houve sim a flexibilização, as pessoas voltaram à rua, voltaram aos espaços, ainda com muitas regras, era um período de transição. Mas pro trabalho artístico isso foi complicado, porque era um recomeço. E o nosso trabalho prevê o contato com muitas pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, ao mesmo tempo. E isso era um perigo naquele momento, não se sabia o que isso podia gerar, então o trabalho
presencial para os artistas ainda demorou a voltar. Eu diria que voltou mesmo no final do verão, das férias de verão ali para agosto, e com tudo mesmo, assim, com mais força, voltou em setembro, com o retorno do ano letivo, com as crianças nas escolas. É evidente que ainda não se podia entrar nas escolas, nas bibliotecas, mas a volta das aulas possibilitou a abertura de outros caminhos. Voltou a mostrar velhas possibilidades, antigas possibilidades que já se fazia, e também ajudou a pensar em novas, para que os artistas pudessem voltar a ocupar um espaço de apresentação e de partilha. A situação atual, hoje é dia 30 de outubro de 2020, volta a ser complexa e preocupante, porque os números de contágio voltaram a subir muito, não só em Portugal, como também em outros países da Europa. Então, as regras de distanciamento estão mais duras, e apesar de os cinemas e teatros ainda estarem abertos, funcionando com um número reduzido, e também com as regras de distanciamento, todas elas, mas não se tem certeza. Então a dificuldade, o momento atual, traz o mesmo pensamento, a preocupação que havia no começo da pandemia, que é como planejar os próximos passos, como existir se você não consegue ter certeza, se nós não conseguimos ter certeza do que vai ser daqui a 2 semanas, 1 mês, 2 meses, né? Estaremos melhores, estaremos na mesma condição. A torcida é para que estejamos muito melhores e que tenhamos achado um caminho. Mas se não for essa a realidade, como se planejar se a cada dia podem vir novas regras? E se nós já tentamos nos reinventar e agora somos colocados de novo à frente disso, dessa complexidade de pensar um futuro próximo para o nosso trabalho, para a nossa renda, a partir da incerteza de um panorama não só português, europeu, mas mundial, onde a única certeza é a incerteza. Porém, mesmo diante das indefinições, incertezas que nós temos pela frente, eu acredito que o enfrentamento, desde o começo do ano até aqui, abriu novos espaços de diálogo. Novas parcerias foram criadas e aquelas antigas foram fortalecidas. Então eu penso que hoje nós temos condições de analisar ou de pensar, propor coisas de maneira muito mais ampla, de maneira a interrelacionar problemas distantes, de grupos distantes, artistas distantes, mas que possam interagir e dialogar para descobrir possibilidades conjuntas para esses novos tempos, para esses tempos que vêm. É isso aí, arteiras e arteiros. Já peço aquela ajuda para se inscreverem no canal, ativarem o sininho e compartilharem e também deixar o like para que esse conteúdo vá cada vez mais longe aqui pelo país. No próximo vídeo a gente vai ver o Sudeep da Índia, um grupo de amigos que trabalham há muito tempo com teatro de bonecos lá, que ele vai contar como está a realidade da pandemia e do teatro de bonecos na pandemia lá na Índia. E como dizia o grande sábio, se ferradura trouxesse sorte, o burro não puxava a carroça. Nos vemos no futuro! Tchau!